nós vamos esperar a decisão absurda, provavelmente, de vetar a ida de Bolsonaro por pura picuinha. Até agradeço ao ministro Barroso por essa peça de humor que ele publicou hoje no Estadão. Então veja o grau de loucura dos comunistas, dos petistas. O presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a posse do presidente americano Donald Trump e está tentando obter de volta o passaporte do presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está negando esse pedido. A defesa de Bolsonaro vai apresentar, então, a documentação que mostra que o convite para a posse de Donald Trump é real, legal, existe de verdade, não é fake, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimento sobre isso. A equipe de advogados acredita que o documento possa ser um elemento importante para a defesa de Bolsonaro, mostrando as suas relações internacionais e o contexto de suas ações, por ser uma cerimônia extremamente exclusiva, com a presença das pessoas mais próximas do presidente Donald Trump. Lembrando que o presidente Bolsonaro recebeu esse convite junto, né, com a primeira-dama, né, tem a possibilidade de trazer mais um convidado, no caso, suponha-se a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e vamos ver, então, o que vai acontecer. Enquanto isso, eu queria mostrar esse print, né, que foi dessa documentação apresentada pelo advogado do presidente Bolsonaro. Não sei se temos aqui, peço para a produção mostrar essas imagens aqui. Estamos mostrando aqui o convite que o Bolsonaro recebeu. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, mostrou também o e-mail, que de fato é o e-mail do comitê que está organizando esse evento, essa cerimônia de posse, né, o T47, tem até um site com isso, e aqui estamos mostrando o post do Dr. Fábio Weingarten, que foi advogado do presidente Bolsonaro, integra a equipe jurídica do presidente Bolsonaro. Ele fala também que o convite é extensivo para um acompanhante, que naturalmente será a primeira-dama, ou seja, a documentação é sólida e Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump, diferente do presidente Lula. Eu iniciaria pelos nossos dois americanos, né, no sentido que estão nos Estados Unidos. Um de vocês já tem, né, passaporte americano, não sei se ambos já têm. Iniciando pelo Rodrigo Constantino. Consta, o que você acha dessa situação e uma eventual negativa do ministro Alexandre de Moraes para a liberação do passaporte do presidente Bolsonaro poderia ser um gol contra para o Supremo, porque aí sim que os holofotes de Washington estariam sobre o Brasil? Sem dúvida, né? Você ser convidado para uma posse de um presidente americano, um grupo seleto, nem o presidente do país foi convidado, e não poder ir porque o ministro da Suprema Corte resolveu reter o seu passaporte, é algo realmente que é quase uma declaração de guerra pessoal do Alexandre, que tem esse poder discricionário, ao presidente eleito Donald Trump. Lembrando que o Elon Musk vai fazer parte dessa gestão e ele já tem questões pessoais também com o Alexandre de Moraes. Então, era só o que faltava, digamos assim, para ficar exposto ao mundo todo, né, aquilo que nós já sabemos muito bem, que o Brasil não tem mais um Estado democrático de direito. Agora, todo esse assunto é muito interessante, a gente pode falar dele aqui por horas até, mas o assunto está encerrado por essa manchete da Folha de São Paulo. Pedido de Bolsonaro para ir aos Estados Unidos é absurdo, diz leitor. Ora, eu conhecia, né, essa entidade incrível que é o especialista da velha imprensa. Sempre que a velha imprensa quer fazer um ponto ideológico, muitas vezes ela vai lá e chama e arruma um especialista. Especialista mostra, e não deve ser difícil encontrar especialista com a opinião que você quer vender em qualquer área que seja. Até nessa, você podia encontrar alguém que colocasse o selo de especialista e dissesse, olha, eu acho que é possível negar sim, por isso, isso e isso, e inventasse qualquer desculpa esfarrapada. Mas quando esses jornais da velha imprensa apelam para o leitor, aí realmente é algo incrível. Quer dizer, por que vira manchete a opinião de um leitor que a Folha resolveu selecionar para dizer que é absurdo o pedido do Bolsonaro de ir para a posse do presidente eleito que o convidou, né? Então, eu queria só marcar, registrar aqui, porque isso não pode passar desapercebido, né? O leitor da Folha garante, é um pedido absurdo.
Para o resto todo do mundo, nós vamos esperar a decisão absurda, provavelmente, aí sim, do ministro Alexandre de Moraes, de vetar a ida de Bolsonaro por pura picuinha. Bolsonaro não é uma ameaça à democracia brasileira, não tem risco de fuga, ele já podia ter feito isso há muito tempo, se quisesse. Ele é réu em inquéritos para lá de esquisitos, vamos ser sinceros, já vieram com a baleia importunada, com o cartão de vacina, o leite moça comprado nas Forças Armadas, a vacina que não foi comprada e teria tido desvio de dinheiro. É tanto absurdo, os imóveis, é tanto absurdo que até mesmo o mais alienado de todos pode perceber que se trata de perseguição. E isso vai ficar escancarado uma vez mais, agora de forma pessoal, para Donald Trump. Pois é, o que esperar consta de um veículo que escreveu, espero que Bolsonaro morra, né? Na página 2 da sua manchete, página 2, né? Naquela época. Eu queria passar a palavra para o nosso outro americanista, né? Leandro Ruschel. O que você está achando dessa situação? Qual que é o clima nos Estados Unidos também? E uma eventual negativa do STF poderia provocar uma crise diplomática entre o governo Trump e o Brasil? Bom, esse gênio já saiu da garrafa, né? Recentemente, o próprio Trump se apresentou para a Suprema Corte, inclusive numa outra polêmica que tem sobre o bloqueio do TikTok aqui nos Estados Unidos, né? Que não tem nada a ver com questão de bloqueio à liberdade de expressão, especificamente falando, mas sim uma questão de segurança nacional, porque o TikTok é controlado pelo Partido Comunista Chinês, né, indiretamente, e o Trump fez uma manifestação para a Suprema Corte americana, mudando inclusive um pouco sua posição, dizendo que reconhece as ameaças à segurança nacional americana pela existência do TikTok, mas pedindo mais tempo à Corte Constitucional aqui para evitar que esse banimento do TikTok aconteça agora, pedindo um tempo para negociar. E nessa manifestação, ele dá como exemplo o avanço do Estado contra a liberdade de expressão, exatamente o banimento do X no Brasil, né, que seria uma coisa muito negativa e é um exemplo de como governos podem perseguir, né, críticos, perseguir opositores. Então, creio que desde que o Elon Musk abriu essa porteira, apresentou, né, tudo o que está acontecendo no Brasil, e o próprio Trump já deu algumas declarações reconhecendo isso, e é público e notório que há uma conexão entre Trump e a família Bolsonaro, né? O próprio Eduardo Bolsonaro esteve presente quando o Trump foi eleito naquela noite para comemorar a vitória, né? Apareceu conversando com ele. Eles fizeram uma conferência online, então pedir, né, a confirmação de um convite me parece ser algo exagerado, para variar. Então eu acho que já está evidente que existe uma situação distante do Estado de Direito no Brasil, distante da democracia, e agora a justiça brasileira fica novamente, né, o Trump está produzindo esse efeito no Brasil, numa situação perde-perde, porque se é negado ao Bolsonaro esse passaporte para ele vir até o Brasil, fica mais escancarada, né, essa perseguição. Se, por outro lado, é oferecido ele o passaporte e ele vem, isso pode sinalizar dentro, né, da lógica dos últimos tempos uma certa distensão, uma certa fraqueza do regime. Então, qualquer que seja a decisão, acho que vai ser uma decisão ruim para o regime brasileiro, e fica cada vez mais perceptível, cada vez mais claro o que está acontecendo no Brasil, né? Nós não temos mais normalidade democrática no Brasil. E antes era só o Elon Musk, né? Entre as big techs, entre os grandes empresários, agora a gente tem o Mark Zuckerberg também, dando uma indireta, que foi basicamente uma direta, pelo menos toda a imprensa brasileira assim identificou, sobre os tribunais secretos, né, na América Latina tomando decisões de censura contra pessoas. Então agora a situação ficou um pouco mais difícil, porque uma coisa é você bloquear e comprar uma briga com o X, com o Twitter, que é uma rede
significativa, mas é uma rede nicho, né? Outra coisa é você avaliar a possibilidade de tirar do ar ferramentas como Instagram, como Facebook, como WhatsApp, que quase todos os brasileiros utilizam no dia a dia. Então a situação vai ficando bastante complicada. Hoje mesmo eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso, porque os ventos mudaram, né? E a gente sabe que os Estados Unidos correm na frente. O que acontece nos Estados Unidos costuma acontecer no resto do mundo, especialmente no Brasil. Tem sido assim a regra política nos últimos anos. Então vai ficar mais difícil para o regime brasileiro lidar com a situação. Vai ficar mais difícil para o regime lidar com a situação, Jorge Serrão, ou Alexandre de Moraes vai peitar essa também, suspender o X, pode suspender também a meta e quer comprar briga também com Donald Trump, na sua opinião? Nessa balada, a próxima briga deve ser com Deus, né? Porque, por enquanto, né, tá num crescendo, então tudo pode acontecer. É totalmente descabido, injusto, injustificável essa retenção do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é criminoso. E, segundo fato objetivo, ele não tem a menor intenção de fugir do Brasil, se é essa a alegação que pode prejudicar aí qualquer investigação sobre ele. Então, não tem razão de ser segurar o passaporte dele e atrapalhar visitas internacionais que ele possa fazer e, sobretudo, essa presença marcante dele na posse do Donald Trump. O único medo, o único perigo que pode acontecer hoje, realmente, nos Estados Unidos, é Bolsonaro chegar lá e Hollywood contratá-lo para fazer o papel em algum filme. Por exemplo, o Aquaman, ele pode ser convidado para ser o tio ou então o pai do Aquaman, de repente o Netuno, que a gente só tem visto ultimamente Bolsonaro chegando de jet ski nas praias lá de Mambucaba, depois que ele certamente, né, dá uma bronca na baleia, dá um drible no tubarão, passa de passagem pelo peixe e chega na praia para ser recebido ovacionado pela população. Olha, só quem faz isso é o Aquaman. Então Bolsonaro pode ser convocado aí por Hollywood, e aí sim esse pode ser um forte motivo para ele sair do país, ou então ele desistir de disputar o Palácio do Planalto, porque de repente ser o rei dos mares, trabalhando como Netuno, ou então no papel de Aquaman, pode ser mais interessante do que sentar na cadeira elétrica do Palácio do Planalto. Fora essa imbecilidade, não há motivo nenhum para perseguir Bolsonaro. Hoje, o político mais popular do Brasil, alguém que tem a confiança de grande parcela da população para voltar ao Palácio do Planalto, e aí cabe a grande campanha nacional para que Bolsonaro, pelo menos, tenha o direito de ser candidato na próxima eleição. Essas inelegibilidades do Bolsonaro são uma extrema forçação de barra da juristocracia tupiniquim, que o mundo já percebeu. A juristocracia é mais um produto do esqueminha woke, de lacração, que se junta à Gestapo para assassinar reputações e que trata de perseguir inimigos políticos daqueles que defendem a liberdade. Então, está muito claro o jogo. O mundo já percebeu. Bolsonaro está na área. De repente, pode ser aí o Aquaman do Donald Trump. Quem sabe? Quem sabe, Jorge Serrão. Agora vamos falar do governo que bloqueou o acesso a contas de ONGs, contrariando Flávio Dino, porque o governo federal bloqueou o acesso aos relatórios de prestação de contas de ONGs na plataforma TransferEF.gov, citando a necessidade de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A medida vai na contramão das ações do ministro do STF, Flávio Dino, que buscava mais transparência no uso de verbas públicas. Lembrando que Flávio Dino suspendeu o repasse para 13 ONGs, repasses de emendas parlamentares. Jorge Serrão, você citou o cartão corporativo do Lula, vou então te chamar para comentar essa notícia. Decisão de Flávio Dino para suspender o repasse de 13 ONGs que não estariam em conformidade com a necessidade de princípio de transparência que é próprio da administração pública. E agora o governo vai lá e bloqueia o acesso, né, aos documentos dessas ONGs. O que você acha dessa medida? Estão tentando esconder alguma coisa? Olha, isso com certeza absoluta, né?
Transparência e publicidade não são características de gestões do PT. Agora, tá muito esquisita essa briguinha com o camarada Flávio Dino, aquele que foi mandado para o Supremo Tribunal Federal para que não representasse depois uma ameaça de potencial candidato a concorrer com o Lula numa eventual eleição presidencial. Esse foi o prêmio do Dino. E o Dino agora está jogando pesado. Ali tem uma guerra interna. Não se sabe se aquelas ONGs que seriam alvo das investigações são ONGs que, de repente, são de inimigos políticos do Flávio Dino. Também não dá para a gente ser leviano e dizer isso. Mas seria bom que ficasse claro o que está representando essa briga, que até agora a gente não está conseguindo entender. Em princípio, deveria haver uma harmonia entre os poderosos, mas essa harmonia aí não está acontecendo de maneira tão natural. Flávio Dino já atrapalhou, inclusive, negociações entre liberações de emenda do Congresso Nacional, num momento delicado em que Lula não tem sustentabilidade e precisa daquele apoio mínimo parlamentar para sobreviver politicamente. Então, o camarada Dino está prejudicando a turma do PT. Lula já deve estar pensando se valeu realmente a pena indicar aquele comunista, como ele exaltou, para o Supremo Tribunal Federal. Mas, agora falando muito sério, nesse caso aí, a ação do Dino tem o ponto correto. A gente precisa de total transparência e publicidade em todas as emendas parlamentares e, sobretudo, nessas relações esquisitíssimas que o Estado brasileiro estabelece com essas organizações não governamentais, a maioria delas picaretagens extraoficiais. E aí, como é que fica? Você acha que o Dino fez certo em suspender essa verba ou é mais uma ingerência do STF numa questão que seria de responsabilidade do Executivo e, no máximo, do Legislativo? Bom, no mérito, né, obviamente que nós sabemos que tipo de relação muitos parlamentares têm com recebedores de emendas. Inclusive saiu uma matéria interessante na revista Piauí sobre isso, lá no Nordeste, que cita até mesmo o líder do governo na Câmara, né, um petista. Mas o problema é que essa ligação tão umbilical entre o Executivo, o Supremo, em que a gente tem o movimento dos dois lados, né? O ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, estava no Supremo, um pouco antes de sair do Supremo, deu uma canetada lá que favoreceu o governo ali das SAs, para permitir mais cargos políticos na Petrobras, que era uma pedida do governo. Aí ele sai e vai direto para o Executivo com o ministro da Justiça. A gente tem o ministro da Justiça, Dino, aliado de longa data do Lula, talvez um dos mais antigos aliados do Lula, né? Décadas de aliança política, que não esconde o seu perfil alinhado também à extrema esquerda, né? Já disse numa entrevista que era comunista, graças a Deus, sai do governo e vai para a Corte Constitucional Brasileira, né? Junto do ex-advogado do presidente, né? Acho que fica evidente aí que há uma relação indevida, né? A gente fala aqui numa república de separação de poderes. Então isso nos leva a questionar as motivações por trás dessa dureza, né, com as emendas. Seria necessariamente a busca por mais transparência, né, por um governo mais republicano, ou talvez seja mais uma intervenção para tirar essa chave do cofre, né, essa capacidade de assinar o cheque do Congresso e retornar essa capacidade para o governo, para que o governo possa voltar a ter uma capacidade maior de influenciar, né, de ter argumentos para fazer avançar a sua agenda no Congresso. Então fica em dúvida, né, sobre esses objetivos e o que move o ministro. O fato é que nós tivemos algo muito grave, né? O governo precisava aprovar as medidas que envolviam certa, né, estabilidade fiscal, medidas muito tênues, mas necessárias. Lembramos que no final do ano o dólar estava explodindo, né? O mercado percebeu que esse governo não está nem aí para a responsabilidade fiscal. Aí se liberou as emendas,
a medida que o governo queria passou, e depois que a medida passou, veio as decisões de limitar as emendas, né? E muitos congressistas, eu conversei com alguns, se sentiram traídos aí por esse movimento do Supremo Executivo em relação ao Congresso. Então esse é o problema quando a gente tem uma percepção generalizada de que há essa proximidade muito grande entre o Supremo Executivo e o Congresso fica lá como um poder à parte, tendo as suas prerrogativas sendo invadidas a todo momento, né? Isso não me parece ser o desenho que se imaginava de uma divisão de poderes, né? Acho que esse é o grande problema brasileiro no momento. Consta, essas ONGs, aparentemente, eu estava procurando o nome dessas 13 ONGs, não achei, mas algumas delas eram ligadas a universidades públicas, né? E eram formas de captar dinheiro por parte de faculdades públicas. Como é que é? É o governo Lula brigando com o berço da militância woke, que muitas vezes é o único bastião que sobrou em várias cidades do seu eleitorado? Veja, é o que o Serrão disse, é o que o Ruschel disse, e às vezes é possível você acertar errando ou errar acertando. O ministro Flávio Dino, a princípio, demonstra uma preocupação com o zelo ali, com a coisa pública, né? Os recursos coletivos dos pagadores de impostos, o princípio da transparência que deveria regir tudo que acontece no governo em geral, mas é uma preocupação seletiva, muitas vezes é ativismo. Então, hoje a gente pode mencionar até aquela coluna do presidente do STF, do Barroso, publicada no Estadão, criticando as críticas do Estadão ao STF, uma coisa bem brasileira, né? E bem esquisita, bem politizada, e ali ele acha, ou pelo menos ele finge que acha, que tudo que eles vêm fazendo no STF é para proteger a transparência, a Constituição, as minorias. É esquisito, né? Porque nós não enxergamos isso e podemos apontar inúmeras irregularidades em várias decisões, inquéritos e ações do Supremo, mas bastaria mencionar a própria confissão do Barroso perante comunistas, num convescote ali da ONU, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é a confissão de um partidarismo. Então, o ativismo do Supremo, e a coluna do Barroso, né, de opinião, começa com essa lógica muito incrível, né? Se existe um hiperativismo do Poder Judiciário no Brasil hoje, é porque a população confia muito na justiça. Eu achei essa peça hilária, em particular. E eu estou precisando de um pouco de humor, que dizem que é bom no tratamento, então até agradeço ao ministro Barroso por essa peça de humor que ele publicou hoje no Estadão. Mas o ativismo do judiciário não é desejável, mesmo quando ele acerta. Ou seja, mesmo quando supostamente a gente olha e fala ele está cobrando transparência de ONGs, que é um negócio meio esquisito, esse terceiro setor, que muitas vezes esquece a letrinha N da sigla e é praticamente uma agência governamental, né, porque sobrevive de recursos públicos, mas é uma coisa meio sem transparência, sem accountability, não foi eleito para nada, então é um negócio esquisito, é uma área cinzenta. Mesmo assim, a gente pode olhar e falar, talvez seja interessante cobrar transparência, mas a forma que é feita, a seletividade, tudo isso é esquisito. E o Ruschel lembrou bem, o Barroso é um sujeito que em pouco tempo ele conseguiu abrigar todas as funções do Estado, né, de senador a ministro de governo, passando a última instância do Poder Judiciário, um negócio incrível. Né, o comunista que com muito orgulho o Lula colocou lá. Então, o princípio de cautela aqui, de sempre suspeitar do que um comunista está fazendo, mesmo quando parece ir na direção certa, eu acho que ele tem que prevalecer, viu? Eu já sou coroa o suficiente para não acreditar em comunista jamais. Maurício, sua opinião sobre essa decisão do... peraí, o Serrão queria fazer um comentário. Serrão, rapidíssimo, que depois precisa para o Maurício e mais um comercial. Não dá para perder esse gancho do Consta. O Consta lembrou que Flávio Dino superou-se, né, todos os cargos da República. Ele conseguiu passar até o Nelson Jobim. Nelson Jobim não foi governador. Pois é, né? É quase o super-homem da República, né?
homem de peso, no caso da República. Maurício Galante, sua opinião sobre essa interferência do ministro Dino sobre o repasse das emendas? Na sua opinião, isso pode provocar uma crise entre o governo, que precisa, como o Leandro estava lembrando, das emendas para aprovar qualquer coisa, e o Congresso, que está aguardando essas emendas para os repasses, especialmente em um ano pré-eleitoral como esse? Olha, foi o que o Constantino falou. Sempre desconfie do que um comunista fala. Ele fala uma coisa e faz outra coisa. O povo brasileiro já percebeu isso. Então, imagina você, essas emendas e esses repasses para as ONGs, que são, na verdade, o terceiro exército aliado aí da narrativa comunista, eles sobrevivem desses repasses aí do governo. E se ele segura esses repasses, é a mesma coisa que o Dino foi lá e segurou esse cofrinho, não quer passar o dinheiro para ninguém. É claro que vai ter uma pressão lá em cima, do governo para baixo. Ou ele queria essa pressão, criar essa pressão para ter um ganho de capital político, que obviamente é isso mesmo, mas a última coisa que a gente tem que pensar é que isso que isso está sendo feito para trazer moralidade e transparência para o serviço público. Pois é, moralidade e transparência já se foram há muito tempo, quando a Janja e o Lula colocaram sigilo na festa de posse desse novo mandato. E falando de indignar e expressar isso nas redes sociais, a oposição brasileira está dividida em relação ao projeto de lei que visa regular as redes sociais. Alguns parlamentares defendem o abandono da proposta, enquanto os outros propõem votar o texto para diminuir o protagonismo do STF. Lembrando que no ano passado o governo tentou aprovar o PL 2630, o famoso PL da censura, não deu certo, foi rechaçado. Mesmo assim, o governo não perdeu a esperança de poder regulamentar as redes sociais. O Supremo disse que, caso o Congresso não vote esse PL, o Supremo vai atuar sozinho. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre isso? Será que a oposição arregou e agora quer aprovar, quem sabe debaixo de uma tonelada de emendas parlamentares, esse famoso PL da censura? Pois é, eu espero que não faça essa traição com o povo brasileiro, aquele PL relatado pelo comunista Orlando Silva, que a Globo tanto ajudou a empurrar, né? É uma peça realmente de distopia de George Orwell. E eles querem vir com isso, e está muito claro o motivo. A liberdade de expressão prejudica muito as narrativas falaciosas e mentirosas da esquerda. Esse é o ponto. Por isso essa celeuma toda com o caso da Meta agora, do Mark Zuckerberg. Hoje tem realmente uma coisa assim que é impressionante. A coluna da Mônica Bergamo, né, traz a seguinte informação. Sâmia Bonfim aciona Ministério Público Federal e pede que checagem de fatos seja condição para a Meta operar no Brasil. Então veja o grau de loucura dos comunistas, dos petistas, né? O nosso amigo Leandro Ruschel, que estava ainda há pouco aqui na bancada, ele comentou: a extremista de esquerda poderia indicar qual lei brasileira exige que uma rede social contrate agências de fact-checking para operar no nosso país? Eles estão desesperados, pois estão perdendo os instrumentos de censura e perseguição contra seus opositores. Está muito claro do que se trata. Se alguém ainda finge que acredita que essa turma do PT está preocupada em proteger minorias, a democracia, apoiando Cuba, Maduro, Rússia, China, Nicarágua, e combater fake news e discurso de ódio, se a pessoa ainda acredita nisso, essa pessoa precisa ter o cérebro dissecado e analisado. Porque todo mundo já se deu conta de que eles querem censurar a verdade, como todo censor na história. O que eles querem censurar é a verdade incômoda que nas redes sociais a gente consegue furar algumas bolhas e fazer prevalecer. Ah, se o mundo fosse só da Globo, né? Aí eles iam ter manchetes bonitinhas como governo monta não sei o quê para mostrar que as fake news do Pix, né? Quer dizer, o Pix gerou essa celeuma toda. E a narrativa deles oficiais é essa aqui, ó, manchete do Globo. Lula se reúne com Sidônio
que é o novo comandante da SECOM, em meio à onda de fake news sobre o Pix. Seria tão bom se tudo fosse assim, né? Que nem a Rede Globo. E recomendo a toda a nossa audiência que quiser um pouco de humor, pode ver um filme tipo Se Beber Não Case, ou ler a coluna do Barroso, do Pavão Supremo, no Estadão hoje, que eu acho que é um pouquinho mais engraçado até, mais divertido. Quando a gente lembra que ele é o presidente do STF, dá uma certa depressão. Mas que tá engraçado aquele texto, tá? Ele mostrando como defende a Constituição, né, o STF, e um dos tribunais mais transparentes do mundo. É aquela coisa, aquelas piadas, né, que a gente tem orgulho do nosso processo eleitoral. Tenho certeza que o Maurício esbarra em tudo que é eleitor que votou nele, falando, nossa, como vocês têm um processo eleitoral invejável, né? Com certeza. Pois é, Maurício, você queria também comentar o assunto anterior, mas também vou te perguntar sobre essa questão de regulamentação nas redes. Nos Estados Unidos, alguém tentou falar algo assim, ou é coisa nossa aqui no Brasil, essa tentativa de censurar as redes sociais? Olha, vou comentar rapidamente para poder abranger esses assuntos. Eles estão todos conectados, esses assuntos todos que nós estamos lidando aqui. Do achaque e da ameaça a repórter no aeroporto para embarque. Essa situação de controle de narrativas e da mídia, controle da mídia, para a narrativa da esquerda ser a única opinião e a única notícia ser veiculada lá. Então, vou até convidar os ouvintes e nossa audiência para que na minha rede social, mauriciogalante.us, eu coloquei 4 vídeos do Mike Pence que ele explica exatamente qual é o plano em ação que foi executado para retirar o presidente Trump da presidência em 2020, para retirar o presidente Bolsonaro da presidência em 2022 e hoje a situação que o Brasil se encontra, que é a justiça transitória. Esse é um plano feito a nível mundial, em que envolveu várias instituições americanas, inclusive a CIA, FBI, o Departamento de Estado, que é o patrocinador de tudo isso aí, junto com as ONGs, com as universidades, junto com todo esse esquema que nós chamamos da indústria do controle social. Então as pessoas precisam se educar para entender o que está funcionando, o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos agora num período de democracia relativa. Eu convido o Sérgio Tavares, a mandar um abraço para o Sérgio Tavares, nosso amigo também, e qualquer jornalista estrangeiro que venha fazer alguma coisa no Brasil, pega as informações no seu consulado, do telefone de emergência e de como contactar o seu consulado caso haja uma situação dessa de achaque novamente. E não procure não criar provas contra si, porque tudo que você falar ali para os policiais federais nas fronteiras vai ser levado para a imprensa primeiro. Hoje em dia no Brasil, você vê que a imprensa tem acesso aos autos antes do advogado. Você acha que não vai ter antes do jornalista estrangeiro? Então procure saber os seus direitos, tem um telefone e fala, olha, não vou abrir a boca, vou esperar aqui a assessoria consular vir aqui me atender para resolver esse assunto. E aí você cria uma treta internacional, né? Falar o português claro. Cria-se uma treta internacional no aeroporto e isso aí vai ser repercutida nos noticiários da grande mídia aqui internacional. Porque da maneira que foi a repórter ficar acolhida ali com medo e falar o que ela queria falar para ser liberada, ela acabou entregando o ouro para o bandido. Ela acabou entregando as informações, falou demais, entregou as questões, entregou tudo para a polícia e agora está aí. Eles estão utilizando para fazer propaganda para apoiar um sistema vigente, dizendo que essas pessoas são mal intencionadas, fazem parte de um complô, né? E fazem parte de um movimento radical, e é isso que eles querem. Então não procure não criar provas contra si. Chame o auxílio consular, tem esse telefone de emergência, e as pessoas assistem uns vídeos lá do Mike Pence, foi inclusive no Sean Ryan Show, mas ele também falou no Tucker Carlson, também falou no Joe Rogan, e é muito informativo para as pessoas saberem o que está acontecendo. Se quiser acreditar no que está aí, fica à vontade. Mas a informação está aí. Está lá, as pessoas podem aprender e conversa com a gente quando quiserem. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.